Olá, pessoal. Eu quero compartilhar aqui com vocês a tônica do que foi o discurso de posse do novo ministro da Educação, Camilo Santana. Acho que é muito importante analisar esse discurso de posse, porque certamente ali contém linhas mestras daquilo que já está planejado pela nova equipe ministerial do novo governo, o governo agora do presidente Lula. Nós iniciamos janeiro com a posse do presidente e a posse dos ministros. E na posse do ministro Camilo Santana, ele destacou alguns pontos que são norteadores e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Uma questão colocada por ele foi a realização de um pacto nacional pela educação básica. Eu vou discutir cada um desses pontos depois, tá? Então, outra questão que ele trouxe é a importância da criança na escola, do jovem na escola, do adulto na escola e o trabalho que impeça a evasão, que impeça essa perda de oportunidade de crescimento pessoal que a escola oferece na vida do cidadão. Também foi destacado a questão da tecnologia e conectividade, a estratégia do uso da tecnologia e da conectividade no processo educacional, né, e a sua realidade no país. Foi apontado também a necessidade de retomar investimentos e diálogos com as universidades. Foi uma área bastante afetada e prejudicada, né, nos últimos anos. Destacou-se a importância da reflexão e da construção do novo Plano Nacional de Educação, dado que o atual Plano Nacional de Educação se encerra agora no ano de 2024. Também foi abordado pelo ministro a importância da construção, né, da consolidação do Sistema Nacional de Educação, que possa permitir, nas palavras dele, uma visão sistêmica e integrada da educação. Então esses foram os pontos centrais, conceituais, né? E aí vale destacar, nós temos questões que são emergenciais aqui apontadas e crônicas no país, como a questão da retomada das obras paralisadas. Essa questão da retomada das obras paralisadas, ela é fundamental por vários sentidos. Primeiro, do absurdo de você ter uma obra paralisada e a necessidade nestes municípios, nessas localidades, de vagas na escola, a necessidade de ampliar a oferta de educação em tempo e período integral e estas unidades que já receberam, inclusive, muito recurso, muito investimento parado. O problema é que são muitas as razões que paralisam uma obra. Elas vão desde a contratação e o abandono da empresa que foi contratada, que ganhou a licitação, até processos envolvendo, em alguns casos, até corrupção, desvios, tá? Mas também tem muita ingerência, muita incompetência técnica na condução. Tá? O problema é que o tempo vai passando, os valores vão aumentando, vão mudando, tem uma legislação que trava o processo de atualização disso, e a legislação ela também tem que ser firme, senão isso vira bagunça, mas o grande nó está exatamente nisso, no recurso necessário, né, o processo inflacionário, os custos, as perdas. Essa obra precisa ser recalculada em termos de valores e despesas, e muitas vezes, até pelo tempo que ela está parada, o seu custo de retomada ele acaba ficando tão alto que às vezes também inviabiliza. Então é um grande desafio, para a nova presidente do FNDE, Fernanda Copabaíba, para, com a sua equipe, equacionar essa situação que ela se arrasta já há muito tempo, e até há vários governos. A dificuldade de conseguir abrir, licitar, realizar e entregar as obras no tempo certo. Outra questão levantada pelo ministro foi a questão da merenda escolar. A merenda escolar, como está colocada hoje, né, no PNAE, né, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, ela chega a ser vergonhosa, né? Isso veio bastante à tona durante o processo de campanha eleitoral. Quem realiza, né, o município, o estado, ele recebe aí uma contribuição de 36 centavos, né, para realizar a alimentação de um aluno. É óbvio que isso aí não possibilita nem a compra de um
pãozinho seco ali, só o pão, sem um recheio sequer. Então, os municípios, os estados precisam fazer uma complementação, e uma complementação alta. Essa é uma questão que realmente é muito importante que o Ministério da Educação dê uma resposta a isso, porque alguns municípios conseguem complementar e outros não. E nessa falta de complementação é onde nós temos a precarização que tem sido vista por aí na imprensa, de uma forma geral, no dia a dia, nós que somos gestores, que pega o nosso sofrimento. Então, alguns lugares estão dando ali bolachinhas, biscoitinhos secos, com aquele suco a partir de preparos químicos, né? Simplesmente, não é com polpa, não é suco natural, não tem ali o tradicional equilíbrio de uma refeição balanceada. Então é muito importante, é estratégico, porque com fome não se aprende, e a escola pública ela tem um público que necessita desse apoio, sim, alimentar. Outra questão trazida foi a questão da confiabilidade do Enem. Então criou-se tantas questões, tanta nuvem de fumaça em cima do Enem a respeito das questões, o que tinha que ter, o que não tinha que ter, um apagar da história com algumas questões que se tornou mito trazer para essa discussão. Enfim, discutir a confiabilidade, trazer o Enem realmente como uma ferramenta de avaliação daquilo que está previsto e determinado na Base Nacional Comum Curricular. Ele tem que estar alinhado, né, a sua matriz ali de avaliação, ela tem que estar alinhada à Base Nacional Comum Curricular. Precisa ser feita essa atualização, essa organização, e não tem que ter outras polêmicas ou questões que não sejam essa de ordem técnica. Outra questão colocada foi a retomada do FIES. O FIES é o Programa de Financiamento, e nós conhecemos muitas histórias espetaculares de jovens e adultos que por meio do FIES puderam realizar ali o seu projeto de vida, de fazer uma universidade, de cursar, muitas vezes sendo o primeiro da família a ter um curso superior, né, graças ao financiamento, a essa possibilidade. E isso é o que vai encorpar e dar à sociedade brasileira o profissional que ela precisa, da mão de obra suficiente para se desenvolver, para crescer, para que as ações possam aí se transformar em qualidade de vida para toda a sociedade. É muito importante. Isso é um salto para as questões de equidade, sobretudo. Outra questão pontuada pela fala do ministro é a respeito de investimento em ciência e tecnologia. Nenhum país vai ser desenvolvido, vai ser autônomo, vai ser grande sem ciência e tecnologia de ponta. E o Brasil tem perdido muito. Nós já fomos referências em algumas áreas que nós perdemos esse espaço pela descrença na ciência, pela descrença da tecnologia como um instrumento que potencializa os nossos recursos naturais, inclusive. Nós precisamos parar de exportar, né, commodities, produtos brutos, e exportarmos equipamentos. E nós temos parque industrial para isso, né? Nós temos até mercado interno, mas também posicionamento que permite fazer essa troca com o mundo todo, mas estamos perdendo pela falta de investimento, de desenvolvimento, né? Para mim, uma grande prova, uma coisa inconcebível, é que o Brasil teve que importar vacinas com uma estrutura que já permitia ter vacinas, né, nesse período de pandemia. Esse é apenas um exemplo, mas nós podemos falar da quantidade de soja, de milho, de minérios que nós mandamos em grandes navios para depois comprá-los transformados em outros produtos ou equipamentos, certo? E também destacou-se a questão da autonomia universitária, a importância das universidades fazerem o seu processo de autogestão com a responsabilidade do seu orçamento, dos seus recursos, mas essa liberdade de pensar criticamente, de refletir, de fomentar o desenvolvimento de seres pensantes, de seres que
vão efetivamente contribuir com o desenvolvimento do país. Então essas foram as questões de uma forma geral abordadas pelo ministro Camilo Santana na sua fala. Ele trouxe alguns pontos específicos e ações práticas que eu vou comentar em um outro vídeo, tá bom? Então a partir daí nós já temos como começar a fazer o nosso processo de leitura dos caminhos a serem tomados pelo Ministério da Educação na próxima gestão, e também fazemos o processo de diálogo, né, para que a gente possa ter a garantia de demandas sociais da educação que não foram efetivamente contemplados nesses pontos. Grande abraço a todos. Se você quiser ter sempre informações atualizadas sobre a questão da educação, da política educacional, inscreva-se aqui no canal, acompanhe e compartilhe esse vídeo. Grande abraço a todos.